Graça e paz. Nesse vídeo eu vou estar dando um estudo sobre a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. Em 2 Coríntios 6:1 vai dizer: E nós, na qualidade cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Em Hebreus 12, 28 a 29 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nesses dois textos, diz sobre não receber em vão a graça de Deus e sobre reter a graça. Então, ainda que uma pessoa receba a graça, nasça de novo, receba o Espírito Santo, é possível ela não fazer nada com a graça que recebeu, pois existe uma sinergia entre a graça de Deus e a pessoa. E ela é que escolhe o que fazer com a graça. A graça nos capacita a vencer o pecado e a viver de modo agradável a Deus. A pessoa pode escolher ou não orar, ler a Bíblia, jejuar, lutar contra o pecado. A graça capacita a pessoa em tudo isso e muito mais. Mas é a pessoa que decide se vai fazer isso ou não. É a graça que capacita para o teu ministério, para fazer a obra de Deus. A graça de Deus é multiforme, mas existe uma sinergia, a pessoa que escolhe interagir com a graça ou não. Em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, vai dizer: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça somos salvos e fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essas boas obras são as obras de Cristo, que pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, nós somos capazes de realizar. E que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas praticar essas boas obras é uma escolha do crente, do Filho de Deus. Ele pode praticar elas ou não. Lá em Apocalipse capítulo 2, 26, vai dizer: Ao vencedor, aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com cetro de ferro. Então, é ao vencedor, aquele que guardar as obras de Cristo até o fim. Então, mesmo recebendo o Espírito Santo, tal pessoa pode ainda viver na prática das obras da carne. Em Gálatas 5:25 diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui é onde vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito nesse texto. E vai falar, né? Dos frutos do Espírito, e vai listar as obras da carne ali. Então, o fato de alguém estar vivendo no Espírito não significa necessariamente que ela está andando no Espírito. É possível ter o Espírito Santo e ainda assim viver segundo a carne. Aqui fala da luta do Espírito contra a carne, que são opostos entre si, e no meio está a nossa alma. Com ela é que decidimos se obedecemos ao Espírito ou aos nossos desejos carnais. Em Romanos 8:13 vai dizer: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então aqui é um texto falando para aqueles que já receberam o Espírito Santo, os filhos de Deus, novas criaturas. E tem a opção de viver segundo a carne ou, se pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, né? As obras da carne. Se continuar vivendo segundo a carne, eventualmente essa pessoa vai morrer espiritualmente, caminha para a morte. Ela vai perder a salvação. Perceba que é um caminho que a pessoa começa a trilhar. Se ela não se arrepender, ela pode ultrapassar um limite
onde ela vai morrer espiritualmente. É claro que o Senhor nos dá tempo de arrependimento. Não é de um dia para a noite isso, mas é possível. É um caminho que a pessoa vai trilhando até suprimir a voz do Espírito e não se entristecer mais por causa do pecado que ela pratica. Em Hebreus 6, do 4 a 8, diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, nesse texto de Hebreus, vai falar sobre aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, e ainda assim caíram. E essa queda não é qualquer queda, é uma queda definitiva, onde a pessoa não consegue se levantar mais. Ela apostatou da fé. Ela ultrapassou o limite e pecou para a morte. Diz que para esses é impossível serem renovados para o arrependimento. E vai dizer sobre a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. A chuva representa a graça de Deus na vida dos que receberam a Cristo, da atuação da graça e do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. O texto fala sobre 2 tipos de terra, de terreno. Ambas receberam a chuva frequentemente. Uma produziu fruto, porém uma produziu espinhos e abrolhos, e essa será rejeitada, e perto está da maldição. E isso fala daqueles que receberam em vão a graça de Deus. Não reteram a graça, escolheram continuar vivendo segundo a carne e pecaram para a morte. E esses sofrerão dano da segunda morte, irão para o lago de fogo. 1 Coríntios 9, 21 diz: ao sem lei. Isso aqui é Paulo dizendo, né? Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paulo estava debaixo da graça, mas não estava sem lei. Ele mesmo diz que estava debaixo da lei de Cristo. É a lei da nova aliança. Então tem gente que acha que porque está na graça, debaixo da graça, que não tem lei, que não tem responsabilidade, e acabam abusando da graça. Mas estar debaixo da graça não significa estar sem lei. Em 1 de João, capítulo 3, do versículo 2 ao 4, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Senhor Jesus, no dia da sua vinda, ao toque da 7ª trombeta, no dia do Senhor, no fim da grande tribulação, então seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então somos filhos de Deus agora, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso só acontecerá quando o Senhor Jesus se manifestar na sua vinda, e então seremos semelhantes a ele, pois teremos os nossos corpos glorificados e reinaremos junto com ele sobre a terra, sobre as nações. A mesma
herança que ele recebeu, ele compartilha com a igreja, pois somos cordeiros com Cristo. Tendo essa esperança, precisamos nos purificar do pecado. Quem peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, estamos debaixo da graça, mas não estamos sem lei. Então, hoje tem uns que pregam a hipergraça, que abusam da graça, que falam que estão na graça, mas não vivem, não andam no Espírito, né? Continuam na prática das obras da carne, não se arrependem. Mas nós vemos aqui que existe lei, que existe um limite que a pessoa pode ultrapassar. Se continuar vivendo segundo a carne, ela caminha para a morte. Então, eu espero que esse estudo possa ter te abençoado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta. Deus te abençoe.